Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O calor da tarde ainda pairava nas ruas de Riverton, uma pequena cidade conhecida por sua tranquilidade e bairros bem cuidados. No entanto, por trás dessa aparente serenidade, as tensões raciais permaneciam palpáveis, muitas vezes escondidas por trás de sorrisos educados e olhares dissimulados. Monica Williams, 36, uma executiva de tecnologia bem-sucedida e mãe de 2 filhos, estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Elegante em seu terno preto, seu rosto refletia cansaço, mas também uma determinação silenciosa. Ela amava sua cidade, seu trabalho, sua família. Nunca imaginou que uma simples viagem de carro pudesse se transformar em um pesadelo. A algumas ruas de distância do seu bairro, uma viatura policial o observa há vários minutos. Os policiais a bordo, Ryan Parker e Jason Mills, trocam olhares desconfiados. A decisão já está tomada, baseada em preconceitos e não em fatos. Monica ainda não sabe que será presa, humilhada e julgada injustamente, simplesmente por causa da cor da sua pele. Ao virar a esquina, as luzes piscantes a seguem. O som da sirene rompe a calmaria da tarde. Monica para com as mãos no volante, a mente tentando processar o que está acontecendo. Ela está prestes a descobrir o quão insidioso o racismo pode ser, mesmo nos lugares mais silenciosos, e que sua dignidade será testada diante de toda a comunidade. O som seco de passos no asfalto ecoava no ar quente. Pelo retrovisor, Monica viu 2 figuras se aproximando. Oficial Ryan Parker, alto, ombros quadrados, óculos escuros escondendo os olhos, é oficial Jason Mills, mais jovem mas igualmente arrogante em sua abordagem. Saia do veículo imediatamente, Parker ordenou com a voz seca, sem nem mesmo se apresentar. Monica, surpresa, manteve as mãos bem visíveis no volante. Policial, posso perguntar o que eu fiz? Sem perguntas, senhora. Pode ir. Ela suspirou baixinho, tirou o cinto de segurança lentamente e abriu a porta. Os transeuntes começaram a diminuir a velocidade, intrigados com a cena. Você estava dirigindo um veículo que correspondia à descrição de um carro roubado, acrescentou Mills, consultando distraidamente um caderno. Este veículo me pertence. Tenho os documentos no porta-luvas, disse Monica, tentando manter o tom de voz calmo. Verificaremos isso na estação. Parker interrompeu, já tirando as algemas. As algemas? Sério? Eu não fiz nada. Mas suas palavras se perderam no estrondo metálico. As mãos de Monica foram puxadas para trás. O frio cortante do aço fechou-se em torno de seus pulsos. Um celular surgiu na multidão, alguém estava filmando. Monica sentiu uma onda de humilhação invadi-la. Cada olhar para ela parecia pesar uma tonelada. Em sua cabeça, as mesmas perguntas giravam. Por que eu? Por que assim? Os policiais a levaram até a viatura. Seus movimentos eram rápidos, quase mecânicos, como se já tivessem decidido que ela era culpada antes mesmo de ouvir suas palavras. No momento em que Parker estava prestes a colocá-la no banco de trás do carro, Monica conseguiu tirar o celular do bolso. Seus dedos tremiam, mas ela discou um número de cor. Quando a voz familiar atendeu, ela disse apenas 3 palavras. David, eles me prendem. Os transeuntes se aglomeravam na calçada, atraídos pelas luzes piscantes e pelos gritos. Seus olhares iam de Monica para os 2 policiais, em seguida para os celulares erguidos que filmavam cada movimento. Siga em frente. Parker atirou, dando-lhe um leve empurrão em direção ao carro da polícia. Monica cerrou os dentes. Ela sentia a mordida das algemas cortando sua pele. Policial, repito, este veículo é meu. Eu tenho os documentos, eu posso. Cale-se, Mills respondeu, interrompendo a ponto. Você é suspeito em um caso em andamento. Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Ela? Suspeita, uma mulher sussurrou, filmando mais de perto. É ridículo. Eu a vejo passando por aqui todos os dias, respondeu um velho. Parker, incomodado com a presença dos curiosos, levantou a voz. Siga em frente. Não há nada para ver aqui. Mas as pessoas permaneceram. Algumas ficaram indignadas, outras simplesmente chocadas. Um jovem ousou dizer. E por que você está prendendo ela? O que ela fez? Cuide da sua vida. Parker rosnou com o maxilar cerrado. Enquanto isso, Monica tentava manter a cabeça erguida apesar da humilhação. Seu cabelo cuidadosamente preso começava a se desfazer e seus pulsos doíam. Ela sabia que cada segundo que passava estava gravando aquela cena na memória das pessoas, e nas redes sociais. Um transeunte mais corajoso que os demais aproximou-se e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Você sabia que ela é esposa de David Williams?
Mills franziu a testa. E daí? Então, você está prestes a cometer o maior erro da sua carreira. O rugido de um motor potente foi ouvido ao longe. Um sedã preto com vidros escuros parou abruptamente perto do meio-fio e uma porta bateu. David Williamson saiu vestindo um terno azul meia-noite impecavelmente cortado, com um olhar sombrio e determinado. Sem dizer uma palavra, ele caminhou por entre a pequena multidão que instintivamente se abriu. Seus olhos se moveram da esposa algemada para os dois policiais. Tirem essas algemas dele. Agora. Sua voz era calma, mas afiada como uma lâmina. Parker riu nervosamente. Que você é? David deu um passo à frente, tirou um cartão da carteira e o entregou a Parker. David Williams, advogado especializado em direitos civis. Você acaba de cometer uma prisão arbitrária sem provas com uso excessivo de força. Sob o olhar atento de dezenas de testemunhas e câmeras, Mills trocou um olhar desconfortável com Parker. Senhor, ela corresponde à descrição de uma suspeita. David o interrompeu abruptamente. Não, isso se encaixa no seu preconceito. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Alguns assentiram, outros sorriram discretamente. David pegou o telefone e começou a filmar. Podem continuar, senhores. Quero tudo registrado. Vou ligar para o seu capitão. Parker, tenso, tentou retomar o controle. Senhor, afaste-se ou... Com o que disse David, olhando diretamente nos olhos dele. Você vai prender um advogado em flagrante. Na frente de testemunhas, um silêncio pesado se instalou. As luzes de emergência continuavam piscando, mas a atmosfera havia mudado. Os policiais, que pareciam tão confiantes alguns minutos antes, começavam a sentir que a situação estava se esvaindo. Parker sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. Não era o calor que o incomodava, mas o silêncio acusador que o envolvia. Cada telefone apontado para ele parecia uma arma pronta para disparar. Mills, menos experiente, tentou manter a compostura. Senhor Williams, estamos apenas seguindo o protocolo. David levantou uma sobrancelha. Então me explique em que artigo do protocolo está escrito que alguém pode ser preso em verificar sua identidade, ou mesmo ler-lhe os seus direitos. Mills baixou ligeiramente os olhos. Parker cerrou o maxilar. Recebemos um relatório. Que não tem nada a ver com a minha esposa, interrompeu David. E mostre-me essa descrição. Agora. O jovem oficial olhou para seu companheiro de equipe. Ryan, talvez não seja. Cale-se. Parker respirou entre os dentes. Na multidão, os murmúrios ficaram mais altos. Uma mulher disse alto o suficiente para ser ouvida. Veja bem, eles não têm nada contra ela. Só querem salvar a cara. Um homem mais velho acrescentou. Se eles não se desculparem agora, isso vai acabar no noticiário da noite. Parker olhou ao redor, avaliando a situação. Os rostos das testemunhas, os telefones gravando, o marido advogado que não a largava. Tudo lhe dizia que estavam cavando suas próprias covas profissionais. David, sentindo que a balança estava pendendo a seu favor, pegou o telefone e descou um número. Olá, Capitão Thompson. Aqui é o Mestre Williams. Estou testemunhando um flagrante abuso de poder por parte de 2 de seus oficiais. Aconselho que venha imediatamente antes que a situação se agrave. Parker Blame. 10 minutos depois, ouviu-se o rugido de outra viatura policial. Um sedã oficial com janelas transparentes parou. Capitão Marcus Thompson saiu. Alto, com porte militar, bem na casa dos 40, ele usava um uniforme impecável e um visual que não deixava nada passar. Ele examinou a cena. Mônica algemada, David em pé, ereto como uma estátua, a multidão filmando, e seus 2 policiais que de repente pareciam muito pequenos. Parker Mills, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou com uma voz profunda e autoritária. Parker tentou se sentar. Capitão, agimos com base em um relatório correspondente aos fatos ou às suas suposições. Thompson o interrompeu, olhando em seus olhos. Mills interveio, hesitante. Nós pensamos bem. Você pensou errado. O capitão avança em direção a Mônica. Senhora Williams, lamento profundamente o que aconteceu. Então, voltando-se para Parker. Tirem essas algemas. Imediatamente. Parker ficou tenso e obedeceu, as chaves tremendo levemente em sua mão. Mônica esfregou os pulsos doloridos, mas não desviou o olhar do capitão. Thompson continuou. Você me fornecerá um relatório completo sobre este incidente dentro de 1 hora. E acredite, ele será examinado palavra por palavra. A multidão, até então silenciosa, deixou escapar um murmúrio de satisfação. David, ainda impassível, guardou o celular. Obrigado, capitão. Mas entenda que isso não acaba aqui, disse ele calmamente. Suspeito que sim, Sr. Williams, respondeu Thompson.
e garanto que não tenho intenção de abafar isso. O tom era calmo, mas a tensão permanecia palpável. Os dois policiais sabiam que seu destino havia mudado. O capitão Thompson ficou imóvel, braços cruzados, olhando para Parker e Mills como um professor esperando a prova de um aluno colador. Bem, ele disse secamente. O que você está esperando? Parker engoliu em seco. Seus olhos se desviaram da multidão que filmava para Mônica, depois para David, que o encarava como um juiz pronto para dar um veredito. Senhora Williams, ele começou com a voz tensa. Nós pedimos desculpas por esta prisão. Foi um erro grave. Thompson corrigiu, olhando feio para ele. Mills, desconfortavelmente, acrescentou. Desculpe, senhora. Deveríamos ter verificado antes de agir. Mônica sustentou o olhar deles, sem levantar a voz. Não é só a mim que você tem que se desculpar, ela disse. Depende de todos aqui que acabaram de ver isso. Que para vocês a cor da minha pele foi o suficiente para me tornar suspeito. A frase ecoou pela rua, e alguns murmúrios de aprovação se ergueram da multidão. Um velho chegou a bater palmas suavemente, provocando mais aplausos ao seu redor. Parker cerrou o maxilar, humilhado. Mills olhou para baixo. David se aproximou e colocou uma mão protetora no ombro da esposa. Senhores, vocês acabaram de receber uma lição pública. Espero que esta seja a última vez que tratem um cidadão desta maneira. O capitão Thompson concluiu com voz firme. Cavalheiros, retornem aos seus veículos. Vocês dois temos que conversar, longamente. Os dois policiais obedeceram de cabeça baixa, enquanto os telefones permaneceram erguidos, imortalizando a cena. Na manhã seguinte, no edifício central da esquadra da polícia Riverton, o clima era tenso. Vídeos do incidente se espalharam como fogo nas redes sociais. Comentários em todos os lugares denunciavam abuso de poder e discriminação racial. Os rostos de Parker e Mills agora eram associados a palavras como racismo, vergonha e abuso policial. Em seu escritório, o capitão Thompson folheou o relatório que havia solicitado. Quanto mais lia, mais sua testa se franzia. Essa é sua justificativa, ele disse, olhando para Parker e Mills sentados na frente dele. Uma descrição grosseira e comportamento suspeito. Você sabia que isso não é motivo legal para a prisão? Parker tentou uma defesa desajeitada. Capitão, agimos instantaneamente nós. Não. Você agiu com preconceito, interrompeu Thompson. E agora você manchou a imagem de todo o departamento. Algumas horas depois, um comunicado oficial foi divulgado. O oficial Ryan Parker foi suspenso sem vencimentos por tempo indeterminado. E o oficial Jason Mills colocado em licença administrativa aguardando investigação interna. Na mídia local, David Williams fez uma breve declaração diante das câmeras. O que aconteceu com minha esposa não é um incidente isolado. Reflete um problema mais profundo. Mas usaremos este evento para pressionar por reformas e maior responsabilização neste departamento. Enquanto isso, Mônica recebia dezenas de mensagens de apoio de vizinhos, colegas e até mesmo de estranhos. A humilhação do dia anterior estava lentamente se transformando em força. Em poucos dias, a história se espalhou para além de Riverton. Vídeos da prisão injusta de Mônica estavam sendo compartilhados no Facebook, Instagram e até mesmo divulgados por jornalistas nacionais. As hashtags #Justiça por Mônica e #Pare de Perfil estavam circulando nas redes sociais. Em frente à prefeitura, associações locais organizaram um protesto. Cartazes foram exibidos. Igualdade perante a lei. Sem justiça, não há paz. Chega Mônica, embora ainda chateada, concordou em falar. Não estou aqui para incitar ódio. Ela disse claramente no microfone. Estou aqui para lembrar a todos que ninguém deve ter medo de ser tratado como criminoso simplesmente pela cor da pele. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um de vocês. E se estou aqui hoje, é porque somos mais fortes juntos. A multidão aplaudiu, alguns levantando os punhos em solidariedade. David, que permaneceu ao seu lado, apertou-lhe a mão gentilmente. Nos dias seguintes, vários moradores se apresentaram para compartilhar experiências semelhantes que haviam vivenciado com a polícia, muitas vezes ignoradas. Uma equipe de advogados de direitos civis, amigos de David, ofereceu-se para acompanhá-los gratuitamente. Comerciantes do bairro onde Mônica foi presa colocaram cartazes em suas vitrines. Aqui dizemos não ao racismo. Até mesmo estudantes da escola secundária local organizaram uma marcha silenciosa em apoio. Aos poucos, o que começara como um ato isolado estava se transformando em um poderoso movimento comunitário. E as autoridades começavam a sentir a pressão aumentando. 2 semanas depois, o tribunal do Tribunal Municipal de Riverton estava lotado. Jornalistas, moradores, ativistas dos direitos civis,
Todos aguardavam a decisão sobre os policiais Parker e Mills. O juiz leu as conclusões da investigação interna. Após analisar as evidências em vídeo, depoimentos de testemunhas e relatórios arquivados, ficou estabelecido que a prisão da senhora Monica Williams não teve base legal e foi motivada por preconceito racial. Um murmúrio percorreu a sala. Como resultado, o policial Ryan Parker foi demitido permanentemente do Departamento de Polícia de Riverton, e o policial Jason Mills foi suspenso por 6 meses, com a obrigação de concluir um amplo treinamento em direitos civis e diversidade cultural. Parker abaixou a cabeça, pálido. Mills, com os ombros caídos, evitou o olhar de Monica. O juiz continuou. A cidade de Riverton reconhece a responsabilidade e pagará à senhora Williams uma indenização formal pelos danos que ela sofreu. David se levanta. Meritíssimo, em nome do meu cliente e da minha esposa, aceitamos esse gesto. Mas acima de tudo esperamos que esta sentença sirva de exemplo para evitar que tais abusos voltem a acontecer. Ao sair do tribunal, Monica foi aplaudida de pé pela multidão reunida do lado de fora. As placas agora dizem, vitória para Monica, e a justiça falou. Naquele dia, ela entendeu que mesmo que a ferida moral permanecesse, sua dignidade havia triunfado. Poucos meses após o caso, a cidade de Riverton havia mudado. A polícia local havia introduzido novos procedimentos, câmeras corporais obrigatórias, treinamento regular sobre direitos civis e a criação de um comitê de cidadãos para monitorar as intervenções policiais. Em um salão municipal lotado, Monica discursou em um fórum comunitário. Sua voz não estava mais trêmula desde o dia da prisão, mas sim firme e calma. O que vivi deixou uma marca duradoura em mim, mas também me fortaleceu. O racismo e o abuso não desaparecem da noite para o dia. Mas cada vez que nos manifestamos contra a injustiça, resistimos ao medo e promovemos a verdade. A sala aplaudiu longamente. Os adolescentes do colégio, sentados na primeira fila, a olhavam com admiração. David, sentado ali perto, sorriu orgulhoso. Ele sabia que a aprovação pela qual haviam passado transformara Monica em uma voz respeitada e ouvida em toda a cidade. Ao sair do prédio, ela encontrou algumas das testemunhas daquele dia. Elas apertaram sua mão, algumas agradecendo-lhe por enfrentar a injustiça. Ela percebeu então que sua luta nunca fora só dela, agora pertencia a toda a comunidade. E no céu alaranjado do crepúsculo, Monica sentiu uma certeza. Ela havia sido humilhada publicamente, mas havia saído mais forte. E os policiais que aprenderam jamais poderiam esquecer o dia em que seu preconceito lhes custou muito mais do que um simples erro.